Olá pessoal, tudo bem? Barbosa do canal Brasileiro Raiz. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e aqui estamos para dar continuidade à saga. Por que eu estou falando isso? Antes, no vídeo anterior, nós falamos sobre o ministro Barroso. E agora, para surpresa nossa, mais uma vez em Lisboa, os senhores ministros se encontram em outra palestra. E eu estava observando nas falas do ministro Alexandre de Moraes, certamente também prestando atenção na sua fisionomia, aquela fisionomia de bravo, aquela fisionomia de mal, né, de bad boy, então, desse modelo. E aí eu percebi que, diante da sua feição, ele teria que fazer uma fala diferenciada daquilo que mostrava a sua fisionomia. Por exemplo, então ele começou falando sobre democracia, que o Brasil sabe como manter a sua democracia, que o STF se tornará independente, corajoso, destemido, e que o resto é aperfeiçoamento. Né? O resto é aperfeiçoamento. Podemos aperfeiçoar o sistema eleitoral, podemos aperfeiçoar o sistema de governo, mas desde que tudo isso esteja dentro das normas do Estado de Direito. Desde que tudo isso esteja na baliza da democracia. Vejam só, gente, a gente percebe que não era isso exatamente a sua fala no sentido de esclarecimento. Quando a gente lê George Orwell, 1984, a gente começa a entender o duplo pensar. Ou seja, a pessoa está falando algo, mas a sua ideia é outra. E é exatamente isso. Né? A sua fisionomia mostra e mostrou claramente que não condizia com as suas palavras adocicadas em nome de democracia, em nome de Estado democrático de direito, em nome de balize ou baliza da democracia. É mais ou menos assim. Ou seja, a saga continua, né? Temos que respeitar o voto popular, a vontade popular. A gente sabe que a vontade popular ela está sendo violada. A gente sabe que a forma de aperfeiçoamento da qual eles dizem tem que ser a sua vontade, a vontade deles, dos senhores iluministros. A gente sabe que quando ele fala em Estado democrático de direito, em aperfeiçoamento do sistema eleitoral, em aperfeiçoamento da forma de governo, tudo isso é um aperfeiçoamento à forma de como eles queiram aperfeiçoar. Então a saga continua. Por mais que a gente aqui vem observando, ouvindo, a gente vem denunciando nos nossos pequenos canais, esses senhores ministros continuam a mesma coisa. Eles não mudam, eles não recuam. E tentam, com as suas palavras bonitas, achando que o povo é bobo. Só que a sua fisionomia demonstra todo o seu interior, todo o seu duplo pensar das palavras que ele quer passar através da câmera. Não funciona. Então, gente, a saga continua. Nós estamos numa guerra do bem contra o mal, isso é fato. E para que essa guerra do outro lado tenta vencer, eles usam a palavra democracia, Estado democrático de direito, baliza da democracia, palavras bonitas. E o leigo ouvindo isto acredita, por se tratar de uma autoridade da mais alta Suprema Corte no país, dar-se-á uma impressão de que ele está falando é tudo sério, é muita seriedade. Nada disso. Isso chama-se duplo pensar. Ele tem uma intenção na sua ideia, na sua mente, e joga com palavras de forma que isso causa um impacto mental no coletivo para que se subentenda uma verdade, quando na verdade não se trata de verdade. Entenderam? É dessa forma. Então a saga continua. É lamentável, é triste. A gente vê ministros viajando, fazendo viagem, dando palestra, quando eles deveriam estar cuidando exatamente daquilo que é o papel deles. Proteção à nossa Constituição. Falando nos autos aquilo que eles devem falar
com relação à constitucionalidade do nosso país. Mas o que a gente vê? Ao contrário, a gente vê uma insegurança jurídica sendo promovida por esses ministros. E, diga-se de passagem, principalmente pelo senhor Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, o Lewandowski, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, enfim, um conjunto sempre tentando trazer à baila assuntos do executivo, do legislativo, coisa que não compete a eles. E aí eles vêm falando de democracia, vêm falando de Estado democrático de direito, vêm falando de baliza, né, do instrumento da democracia. Duplo pensar. Não adianta, o povo não se engana mais, senhor ministro Alexandre de Moraes. Estamos de olho, estamos ouvindo, estamos aprendendo realmente o que são essas palavras que os senhores tentam passar, mas o povo já não se engana mais. Então, gente, é dessa natureza. Quando a gente pensa que a coisa terminou, quando a gente pensa que irá parar por ali, alguém fala, fulano, deixe que agora eu continuo. A saga continua. Seria cômico se não fosse trágico, porque tudo isso traz uma tragédia no que diz respeito à segurança jurídica do nosso país. Homens vestidos de toga que se remetem em outros países palavras contra o próprio país. Como se aqui fosse uma anarquia, como se aqui fosse uma algazarra, como se o povo fosse um bando, né, de pessoas sem responsabilidade, como se os brasileiros vivessem de situações adversas contra a democracia. Então fica aqui o meu repúdio, mais uma vez, às palavras enveludadas e bonitas que a mim e a muitos brasileiros não faz nenhuma diferença, proferidas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Se você gostou do conteúdo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, deixe os seus comentários aqui embaixo, dê o seu like. Tudo isso nos ajudará para que nós possamos estar continuando esse nosso pequeno trabalho aqui, denunciando, falando, expressando aquilo que muitos brasileiros gostariam de falar. E nós estamos aqui exatamente para isso, sem medo de ser feliz. Somos brasileiros, brasileiro raiz, temos a convicção da nossa liberdade de expressão, de fala, que está inserida na nossa Constituição. Então aqui nós falamos exatamente se referindo à nossa pátria, à nossa política e à nossa Constituição. Um grande abraço, Barbosa do canal Brasileiro Raiz. Fiquem com Deus e até a próxima.